Qual o título da campanha, irmãos? Exatamente, minha família no altar de Deus. E eu procurava algum texto, procurava alguma coisa nos meus escritos, e abri um caderno. Eu gosto sempre de contar para a igreja como é que nasce as mensagens no meu coração, como é que Deus fala comigo. Eu gosto de expor isso para a igreja. E eu peguei um caderno que eu já tinha escrito tantos anos atrás, e tinha lá uma frase, irmãos, um título, sem nada por baixo. E lá estava escrito, seu lar tem vida? Eu olhei para aquilo e falei, uau, seu lar tem vida? E no final de uma campanha, eu pensei, ó meu Deus, vamos junto aqui. E Deus me orientou para escrever algumas coisas, e eu quero partilhar com a igreja aqui, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, nós como pastores, nós como líderes, nós conversamos, né? E nós conversamos eu escrevi ali, com os meninos e as meninas da igreja. Os jovens, os adolescentes, eles têm nos procurado, têm conversado com a gente. E por quê? Porque eu vejo, irmãos, e vocês podem ver na casa de vocês, os meninos e as meninas aqui da igreja estão procurando vida com Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eles estão procurando vida com Deus. Então, eu pergunto para vocês, os meninos estão procurando vida e vida com Deus. E nós, será que nós estamos incentivando os nossos meninos? Nós como pais, será que em casa nós estamos incentivando os nossos meninos a procurar, a buscar verdadeiramente esta vida com Deus? Irmãos, não há coisa melhor do que ter vida e vida com Deus. Então, se os meninos e as meninas, os seus filhos, os nossos filhos, estão procurando essa vida com Deus, nós como pais, nós temos que levantar a cabeça e pedir a Deus, olha, me ajuda, eles estão querendo, e eu preciso incentivá-los mais ainda a ter vida e vida com Deus. Então, meus amados, os nossos filhos estão procurando. O que você tem para dar? O que você tem para dar aos seus filhos? Nós estamos no final de uma campanha, e vocês falaram aí o título, né? Minha família no altar de Deus. O que você, como pai, está dando para os seus filhos que estão procurando vida? O título da mensagem é, seu lar tem vida? É uma pergunta. Seu lar tem vida? O seu lar tem vida para dar para os seus filhos? O seu lar tem vida para dar para outras pessoas? Irmãos, a palavra primeiro falou comigo. E o que a Kena testemunhou aqui, eu precisava desse testemunho dela hoje. Eu precisava, para estar aqui mais tranquilo ainda, para ministrar essa palavra para vocês. Porque há situações que fazem com que nós ficamos tensos, e esse testemunho que ela deu aqui me deu tranquilidade. Quando ela me perguntou ali fora se podia testemunhar, eu disse, amém, porque eu fiquei mais à vontade, estou mais à vontade para ministrar essa palavra para os nossos corações. Então, meus amados, a primeira observação dessa mensagem é, você tem vida em casa para dar para os seus filhos? Vida com Jesus, irmãos. Eu estou falando de vida a sério, não é vida de brincadeira, não. Você tem vida em casa para dar para os seus filhos? Estou falando para os pais agora. Que o Senhor possa nos dar vida, que o nosso lar possa ter vida. E essa vida, meus amados, ela não venha a ser só de aparência. Porque nós vivemos em um mundo em que a aparência tem sido tudo. Tudo. Com as redes sociais, nós vemos aí muitos sorrisos, né?
E eu não estou dizendo que não tem que ter sorriso na rede social, irmão. Nós temos que sorrir, né? Não podemos tirar uma foto lá de cara fechada e postar. Temos que estar sorrindo. Mas o que eu falo é da falsidade do sorriso. Por vezes, famílias estão completamente destruídas porque não têm vida. E vão para as redes sociais e mostram um sorriso. Tantas saídas, tantas curtidas, quantas viagens, e não traz sentido nenhum para a vida, para a sua vida. Por quê? Porque você não tem vida no altar, porque você não tem vida com Deus. A partir do momento que você procurar ter vida com Deus, esse sorriso, sim, aí vale a pena. Você sorri, por quê? Porque você está pautado pela palavra do Senhor. Você está vivendo de verdade esta vida que é transformadora. Amém, meus queridos? Gálatas 2, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus vivo, que me amou e se entregou por mim. Esta é a verdadeira vida que nós temos que ter. A vida em Jesus Cristo. A vida que nos leva a gerar vida. A vida que demonstra que o Cristo vive em nós. É esta vida que eu quero apresentar para vocês aqui hoje. Uma vida que transforma, uma vida que nos faz caminhar, irmãos, como vitoriosos nessa terra. Uma vida que nos dá alegria de estar do lado de outra pessoa. A vida que faz com que nós possamos levar conselhos transformadores para outras pessoas. Então, você foi crucificado com Cristo? Então, assim, já não sou eu quem vive, mas é este Cristo que vive em você. A vida que agora vivo, a vida que agora vivemos no corpo, eu vivo pela fé, independente de qualquer coisa, porque quem me amou se entregou por mim. Creia nessa palavra, irmãos. Creia nessa verdade. Essa verdade é transformadora. Essa verdade muda o curso da sua vida e te faz feliz aqui na terra. Essa vida que eu procuro, irmãos. Falhou aqui e eu fiquei sem jeito. É esta vida que eu procuro, irmãos. Eu procuro essa vida, irmãos. Eu desejo, eu quero essa vida para mim, irmãos. Eu preciso dessa vida para mim. Eu preciso ter essa vida em mim. Essa vida que foi demonstrada com a morte de Jesus Cristo lá na cruz. Nós temos direito hoje, irmão, de vida. Vida e vida eterna. Nós temos direito, porque alguém se entregou por nós e disse: olha, vocês não têm direito a nada, vocês não tinham direito a nada, vocês não têm direito à vida. Como eu já disse aqui, vocês eram um barro, destinado a ser pisado pelos animais e pelos homens, mas o próprio Deus foi lá e do barro fez o homem, soprou nas narinas dele e disse: agora você tem vida. E nós temos que querer ter essa vida no nome de Jesus Cristo. Como eu escrevi aqui, eu procuro, desejo e quero essa vida para mim. Eu quero essa vida, irmãos. Eu quero falar com vocês, irmãos. Queiram essa vida. Não queira essa mesquinhez de vida. Queira uma vida em Cristo. Uma vida em Cristo. Uma vida que te leva para a eternidade. Então, dando seguimento, seu lar tem vida? Seu lar tem vida? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o nosso lar tem vida, porque nós temos entregado ele nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui eu começo a minha mensagem partilhando algumas vidas com vocês. A primeira vida, irmãos, que eu aqui escrevi, guiado pelo Espírito Santo de Deus, é vida de união. O seu lar tem vida de união? Não tem lá muita confusão, não? Estão mesmo unidos uns com os outros e unidos em Cristo Jesus? Porque, irmãos, a vida que Cristo nos deu faz com que nós
tornemos unidos, unidos como família, unidos como casa de Deus. Então, meus amados, a minha primeira pergunta é: o seu lar tem vida de união? Efésios 4:32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós, como família, procurando esta vida de união, nós temos que ser, primeiramente, bondoso um com o outro. Tirar do nosso coração toda a maldade, todo querer mal, e eu estou falando de família, irmãos. É tudo família. É minha família no altar, não é? Então eu quero falar de família. Que toda maldade familiar possa sair do meio do seu lar, da sua casa. Que a sua casa possa ter a verdadeira união. Irmãos, Deus está no meio desse negócio. Mas tem uma iniciativa sua. Tem uma iniciativa nossa. E a iniciativa, por vezes, passa por calar a boca. A iniciativa, às vezes, passa por, eu já disse aqui também, voltar a palavra atrás. Então, para que nós possamos ter união em Cristo Jesus, nós temos que procurar que o Senhor organize toda a nossa vida, entregar na mão dele. Meu Deus, eu quero ter união, eu quero viver em unidade, eu quero viver em união na minha casa. Me ajude. E assim o nosso Deus vai nos ajudar. Se nós conseguirmos cumprir esse versículo na nossa família, irmãos, vai ser tão fácil as outras coisas. Porque nós vamos conseguir perdoar, o amor vai estar patente no meio das casas, e tudo vai dar certo, no nome de Jesus Cristo. Então, o seu lar tem vida? O seu lar tem vida de oração? Glória a Deus. O lar do cristão tem que ter vida de oração, irmãos. Tem que ter vida de oração. Senão também não dá certo. O cristão que não ora, ele está procurando o problema. Então nós que queremos ter uma família no altar do Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter vida de oração. Vocês conhecem muito bem a história de Jó. E aqui eu quero ler Jó de 1 a 5, se puder colocar, por favor. Jó 1, de 1 a 5. Amém? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Conhecem o Jó, não é? Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, um ciclo de festas, né? Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. E aqui, meus irmãos, eu abro um parênteses para falar algumas coisas aqui com a igreja. A oração tem que ser continuamente. Não basta nós orarmos hoje e passarmos 30 dias sem orar. É continuamente, todos os dias, todo momento que você lembrar, ore pelos seus filhos. Ore pelos seus filhos. Eu tenho uma oração repetitiva aqui nessa igreja. Eu tenho uma oração: meu Deus, abençoe os jovens dessa igreja, abençoe as crianças e os adolescentes dessa igreja.
Meu Deus, livre eles da homossexualidade, livre eles da sexualidade precoce, livre eles de todo o mal. Eu tenho essa oração repetitiva aqui na igreja, irmãos. Faço ela quase todos os dias. Então, meus amados, nós, como conhecedores da palavra do Senhor, se nós quisermos ter a nossa vida no altar do Senhor, nós temos que ter uma vida de oração. Se nós não tivermos uma vida de oração, o que falamos pode ser uma balela, pode ser uma coisa sem valor. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, irmãos, nos ajude, nos dê ânimo. Como eu disse, nosso Deus é todo-poderoso, o nosso Deus tudo pode, mas nós temos a nossa parte para fazer. E essa parte é individual. Eu não faço pelo Caio e o Caio não faz por mim. Nós é que temos que fazer. Agora, eu posso interceder pela vida do Caio e o Caio pode interceder pela minha vida. E é isso que nós temos que fazer. Interceder, orar uns pelos outros, para que o Senhor derrame a bênção dele e a vitória sobre toda a igreja. Então, seu lar tem vida? Então, que ele possa também ter vida de oração. O seu lar tem vida de lealdade? Irmãos, eu lia alguns textos sobre lealdade e eu ficava impressionado, irmãos, como por vezes nós não somos leais uns com os outros. E, irmãos, o Salmo 92, 1 e 2, por favor, fala sobre lealdade. A palavra do Senhor diz assim, vejam bem. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Irmãos, a maior lealdade que nós podemos ter é com o nosso Deus primeiro. Se você não é leal a Deus primeiro, você não vai conseguir ser leal à sua família. Você não vai conseguir ser leal aos seus amigos, aos seus filhos. Então, primeiro, nós temos que ter a lealdade ao nosso Deus. Temos que ser fiéis a Ele. Temos que anunciar que o nosso Deus é puro e verdadeiro. Primeiro, nós como cristãos, temos que fazer isso. E depois, automaticamente, se nós formos sinceros, a lealdade vai prevalecer no meio das famílias. Irmãos, uma família sem lealdade não caminha para o lugar certo, caminha para a destruição. Então, 1 Coríntios 16, quero ler também o 13 e o 14. São muitos versículos, né, irmão? A minha maneira de trazer a mensagem é muito diferente, por exemplo, do pastor Paulo Batistão. Eu pensava nisso hoje. Eu gosto de vê-lo pregar, mas ele não quer. Irmãos, estou a brincar com a liberdade que eu tenho com ele. Mas gosto mesmo de ouvir. O que eu posso dizer? É só isso, né? E é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Discorrer textos e falar. O pastor Ivaldo também, né? Mas eu sou dessa maneira. Escutem, por favor. Eu tenho convicção que foi Deus que pediu para passar para a igreja. Isso é que importa para mim. Entendem, meus queridos? Deus seja louvado. Então, 1 Coríntios 16, do 13 ao 14, por favor. Fiquem alertas. Permaneçam firmes na fé. Mostrem coragem. Sejam fortes, lealdade. Façam todas as coisas com amor. Isso é lealdade, irmãos. Isso é lealdade. Volte, por favor, no 13. Fiquem alertas. Fiquem alertas. Permaneçam firmes na fé. Tenham essa lealdade. Mostrem coragem. Seja leal. Sejam fortes. E o 14? Façam todas as coisas com amor. Então, meus queridos, que a lealdade possa estar todos os dias na nossa casa,
todos os dias no meio da igreja do Senhor Jesus. A hora está muito avançada, irmãos, mas eu vou adiantar aqui também. Nós temos que ter, se quisermos ter uma vida no altar, nós temos que ter uma vida de obediência à palavra de Deus. Não tem como ter vida no altar e não termos obediência à palavra de Deus. Todas as coisas que estão escritas aqui é para que nós possamos ter obediência. Não é simplesmente dizer, olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas aí quando fala assim, você tem que amar o próximo como a si mesmo. Epa, isso aí não. Não vale a pena, irmãos. Tem que ser pacote completo. Tem que ser fiel, leal a tudo que está escrito aqui. Então, vida de obediência à palavra de Deus. Josué 1:8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Glória a Deus. Irmãos, que palavra, que versículo. Se nós fizermos isso, irmãos, temos essa obediência à palavra de Deus. O teu caminho, farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente o conduzirás. Então, meus irmãos, vamos fazer isso. Vamos ter vida de obediência à palavra de Deus. Temos que ter uma vida liberta. Irmãos, eu vejo pessoas que estão aprisionadas em coisas do passado. Irmãos, dentro da igreja, o Deus Todo-Poderoso está aí a seu dispor, e você fica preso a coisas do passado. Irmãos, já passou, já acabou, irmão. Você tem que viver novidade de vida. Você não é culpado do que você fez. Talvez né? Mas passou, irmão. Não interessa se você é ou não culpado. Já passou. Viva em novidade de vida, por favor. Para que... Eu não posso falar tanta coisa que eu já fiz, irmãos. Mas hoje eu quero saber, irmãos. Eu sou nova criatura hoje. Sou nova criatura, então. Se eu sou nova criatura, as coisas velhas já são passadas. Então, Colossenses 1, do 13 ao 14 diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Oh, aleluia, irmãos. Esquece esse passado. Esquece. Tenha uma vida liberta para que sua vida possa estar no altar do Senhor. Temos que ter uma vida de renúncia. Mateus 16:24, eu tenho tudo aqui escrito, irmãos, esses aqui. Diz, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renúncia. Temos que ter essa vida, irmãos, vida de renúncia. Não adianta, irmãos, batemos o pé e falamos, não, eu só vou até aqui. Não, Jesus, não vou renunciar tudo. Vou renunciar só um bocadinho. Não, renunciar tudo. Se você quiser ter a sua família no altar, você tem que renunciar tudo. Você tem que ter uma vida de alegria, irmãos. Vida de alegria. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu vejo crente cabisbaixo. Não, irmãos, seja alegre. Seja feliz com o Senhor. A salvação chegou até você, irmãos. A salvação está aí. Seja feliz. Não está feliz? Peça ao Senhor para te dar novamente a alegria da salvação. E Ele vai te dar. Alegria. A salvação está aí. Mas e a alegria? Seja alegre. Você é salvo. Você vai morar no céu. Você está livre da condenação do inferno. A salvação chegou até você. A palavra do Senhor diz em Salmo 28:27, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Oh, aleluia, irmãos. Vamos fazer isso. Vamos dar graças, vamos render louvores ao nosso Deus, ao Deus que nos salvou, ao Deus que está nos transformando, está nos mudando, está nos libertando. Vamos dar louvores a esse Deus, o Todo-Poderoso. Então, o seu lar tem vida? Então vá
procurar ter alegria. Amém? Vamos procurar ter alegria. Ah, irmãos, 22 horas, meu Deus. Eu conversei falando dos filhos, né? Comecei falando dos filhos. Mas agora eu quero falar aqui com os pais também. Papai e mamãe. Você está tendo compromisso com a vida que seus filhos estão tendo? Irmãos, eu comecei falando isso porque eu tenho visto, irmãos, os pastores, os líderes, têm visto isso. Crianças e adolescentes procurando vida e vida com Deus. Agora, você, como papai e como mamãe, está alimentando essa vida? Você está encorajando ele mais ainda? Temos dificuldade, irmãos. Não somos iguais. Mas nós temos que ter essa determinação. Olha, eu estou vendo uma coisa diferente do meu filho. Eu vou abater essa coisa, ou então vou elevar isso. E é tudo em nome de Jesus. É tudo em nome de Jesus. E falando de compromisso, nós temos que ter compromisso com o nosso corpo. Conforme 1 Coríntios 6:19. 1 Coríntios 6:19. O texto é conhecido também. Amém, irmãos? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Irmãos, tenha compromisso com o seu corpo. Tenha compromisso com a sua igreja, conforme Hebreus 10:25. Hebreus 10:25. Estou falando de compromisso. Primeiro com a casa, mas tenha compromisso também com a igreja. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos amonestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Tenha compromisso com a igreja do Senhor. Não deixe os cultos, não abandone as orações, não abandone os ensaios também, tem que vir. Venha, irmãos, para a casa do Senhor. Irmãos, falo da minha família, né? Falo dos meus filhos. Por mim, se eles quiserem ficar aqui o dia todo, eu não importo, irmãos. Não importa. Eles que fiquem aí, louvando ao Senhor, cantando, tocando, ensaiando. Eu fico feliz, irmãos. Eu sei onde eles estão. Infelizmente, muitos não sabem onde estão os filhos. Ontem, meu irmão partilhou no grupo familiar nosso. Meu irmão é inspetor prisional no Brasil. Ele disse que ontem foi aniversário da minha mãe. Fez 83 anos ontem, pela graça do Senhor Jesus. Ele partilhou assim: eu estou vigiando aqueles que não ouviram os conselhos da mãe. Ele é um guarda prisional. Então, ele está ali, vigiando aqueles que não ouviram o conselho da mãe. Então, que o Senhor nos ajude a querer que a nossa família esteja na igreja. Mande seus filhos para a igreja, irmãos. Não deixe eles em casa. Aperte com eles. Vai para a igreja, vai para a igreja. Aqui vão ouvir a palavra do Senhor e vão receber libertação, cura, ensinamento da palavra do Senhor. Vamos ter compromisso com o sim, sim, não, não, conforme Mateus 5:37. E vamos ter compromisso com os pastores, os líderes, conforme Hebreus 13:17 e 18. Vamos ler esse texto. Hebreus 13:17 e 18. Porque, irmãos, pastor é pecador como qualquer um de vocês, mas eles estão aqui para ensinar a palavra do Senhor. Eles estão aqui para passar o que o Senhor tem falado na vida deles para vocês. Primeiro com a gente, depois a gente passa. E louvado seja o nome do Senhor por essa ordem. Obedeçam seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então, meus amados, que o Senhor nos ajude a ter uma vida que seja verdadeiramente viva. Uma vida que seja verdadeiramente viva. Estou terminando, irmãos. Estou terminando, a hora já passou. A única maneira, irmãos, para a nossa família ter vida é colocá-la nos planos de nosso Deus, conforme Jeremias 29:11, Isaías 55:9. A única maneira, irmãos, não precisa colocar o texto, não precisa. A única maneira é nós colocarmos a nossa família nos planos do Senhor. Não tem jeito, irmãos, não tem jeito. Muitos tentaram, todos perderam.
Infelizmente. Fora dos planos do Senhor, não há vida. Só há vida nos planos do Senhor Jesus. E aí eu pus aqui alguns planos, irmãos. Planos de evangelização de Portugal. Isso é do Deus, irmãos. Nosso Deus quer que isso aconteça nessa nação. Mais um plano de discipular novos convertidos. Assuma esse, irmão, esse plano. Eu quero discipular novos convertidos. Nós temos irmãos que batizaram e desapareceram. Desapareceram. Será que não é falta nossa? Então, irmãos, que nós possamos ter esse plano. Plano de uma porta de pregação em cada aldeia portuguesa. Isso é plano de Deus, irmãos. Nasceu no coração do pastor Ivaldo, mas isso é um plano de Deus. Mais um plano de Deus. Plano da base missionária totalmente construída. Isso é plano de Deus também. Que nós possamos encaixar esse plano na nossa vida. Que isso possa ser vida para nós também. Se você deixar a vida, que é Jesus Cristo, né? Que é o próprio Cristo, entrar no seu lar, todas as coisas vão ficar mais fáceis. Não resista, irmão. Convide Jesus para entrar no seu lar. Convide Jesus para entrar no seu lar. Aceite a direção do Espírito Santo de Deus. O louvor, por favor. Aceite a direção do Espírito Santo de Deus. Quando eu preparava essa mensagem, irmãos, eu pensava na minha família primeiro, irmãos. Não pensava em nenhum de vocês. Pensava na minha casa primeiro. Porque, irmãos, se eu não tiver a minha vida no altar do Senhor, como é que vai ser a minha casa? Como é que vai ser os meus filhos? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor desperte em nós o desejo de ter vida e vida transformada pelo poder da palavra do Senhor. Que nós possamos querer ser dirigidos pelo Espírito Santo, irmãos. Irmãos, é palavra repetitiva minha também. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Seja mesmo fraquinho diante do Espírito Santo de Deus. Deixe Ele fazer as transformações que só Ele pode fazer, só Ele consegue fazer. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Nós estamos agora sim, no final de campanha, e que nós possamos, irmãos, saber e ter esperança. Saber que o Senhor fez mudança em nossa vida. E ter esperança que Ele pode fazer mais. A nossa vida, a nossa família está no altar do Senhor. Depende de posicionamentos da nossa parte para que as bênçãos sejam visíveis, sejam palpáveis. Mas a nossa família está no altar do Senhor Jesus. Amém? Louve ao Senhor.